Louvado seja Deus, Senhor é bom o tempo todo, Pai, por isso, Senhor, nós não cessamos de dizer obrigado por todas as coisas, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelo amor, Pai, do Senhor que nos cobre, que nos envolve, que nos reveste, obrigado, Pai, pela graça que nos dá a oportunidade, Senhor, de enxergarmos o amanhã. O amanhã para nós, Senhor, só existe por conta da graça, e é a graça de Deus, Senhor, que nos basta, ela nos é o bastante para todas as coisas. Ainda, meu Senhor, que possamos viver dificuldades, aflições, tenhamos, Pai, que lidar com adversidades nessa vida, nós sabemos, Pai, que em todas as coisas, a graça, Pai, do Senhor nos é o bastante. E por isso te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, te agradecemos, Senhor, por nos permitir atravessar, ó Deus, esse dia inteirinho hoje, Pai, e cada um dos nossos dias de vida, experimentando um amor tão extraordinário, tão peculiar, tão ímpar, ó Deus, tão especial e diferente. É algo, meu Senhor, que somente pode vir do teu coração. Obrigado, querido Deus, seja, meu Senhor, este momento, momento de renovo, de refrigério, seja, meu Senhor, esse momento, momento de alegria, momento de prazer, momento de gozo, momento, Pai, de esperança. Deus não nos leva, meu Senhor, a ancorar absolutamente nada, meu Senhor, da nossa vida a coisas ruins e desagradáveis. Mesmo, meu Senhor, que nós tenhamos que passar por elas, ancora, meu Pai, cada uma delas a certeza de que o Senhor, ó Deus, tem poder para mudar todas as coisas. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de prodígios, Tu és Deus de maravilhas. E por isso, Senhor, nós acreditamos, ó Deus, que o amor manifesto, meu Senhor, sobre nós nos permitirá sempre desfrutar de milagres, de prodígios e de maravilhas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Assim, Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti. Recebe, Pai, o nosso coração nessa noite. Ó Deus, é o que nós temos, meu Senhor, para Te oferecer. É o que nós temos, Pai, para Te entregar. É um coração, meu Senhor. Então, ó Deus, seja a matéria-prima da manifestação da graça, da manifestação do amor pleno do Senhor, o nosso coração. Toma, Pai, cada coração e constrói, ó Deus, o momento, constrói, meu Senhor, a ambiência, constrói, meu Senhor, todo esse instante, toda essa conjuntura voltada, Pai, para dizer obrigado, Jesus. Louvado seja para sempre o teu nome. Amém? Amém. Você está com a sua Bíblia? Quero compartilhar algo que Deus também ministrou ao meu coração e que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. Glória a Deus, louvado seja Deus. E tem um ensinamento lindo, assim, extraordinário da parte de Deus para nós aprendermos como nós devemos fazer atravessar a nossa vida, né? Como nós devemos conduzir a nossa vida, entendendo esse recado de Deus para dentro de casa e para fora de casa também, dentro do eixo familiar, do seio da família, como também fora do seio familiar. Capítulo 6, então, versículo 5 em diante. Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, na minha tradução, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos tendo uma grande oportunidade, que é a oportunidade de deixarmos um legado muito especial para essa geração. Há uma grande oportunidade que Deus nos entrega, a oportunidade de nós deixarmos um grande legado para essa geração.
uma geração que possa se envolver com Deus, que possa entender o amor de Deus, que possa experimentar a graça de Deus. E eu vejo exatamente essa realidade sendo replicada, espelhada e manifesta sobre nós. O cuidado que nós precisamos ter, não somente dentro de casa, porque nós lemos esse texto e achamos que é um recado especialmente para dentro de casa, embora realmente ele fale muito para dentro de casa, para dentro da família. Quando a Bíblia recomenda que nós estejamos cuidando dos filhos, e são os filhos da nossa mocidade ou da nossa velhice, são os filhos da nossa história de vida, mas são filhos. E Deus, ele tem uma forma muito especial para falar com filhos, aliás, porque isso lhe é bem peculiar. Nós estamos diante do nosso Pai que fala com cada um de nós como quem fala com o seu filho e fala de uma forma muito direta e muito especial. Então tenha certeza, primeiramente, que Deus está falando com você nessa noite. A primeira coisa que você precisa entender hoje, e para essa mensagem, é que para que realmente nós consigamos deixar um grande legado para essa geração, nós precisamos ser o legado. Nós precisamos espelhar esse legado. Quando eu digo deixar um legado, eu vou falar fundamentalmente de exemplo, de ações que remetem a práticas que dizem assim: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. E é exatamente isso que nós vamos deixar para as próximas gerações. É exatamente isso que eu falo a respeito de construção de um legado, de deixar um legado, de estruturar um caminho por onde outras pessoas vão passar, mas vão entender pelo exemplo, vão entender pelo comportamento, pela postura, que tipo de homem e que tipo de mulher transitou na história da humanidade, nessa geração que é nossa, que a gente ainda está aqui nessa terra, mas o quanto isso é importante a gente deixar. O texto que nós lemos fala, é recomendação de Deus, é um dos livros da lei mosaica, da lei de Moisés, e aí você entende como uma instrução de Deus, é uma cláusula pétrea do relacionamento de Deus com a humanidade, para que a humanidade pudesse entender o que é cuidar dos filhos. Parece assim, quando a gente fala de cuidar de filho, parece assim, o filho é meu, não é bem assim? Acontece isso? O filho é meu, eu cuido. Às vezes a gente não se apropria de filho mesmo, né? O filho é meu. Quem sabe você já teve uma forma de educar o seu filho e alguém achou que você estava sendo exigente demais. Ou talvez você tenha se metido na criação de alguém que tivesse seu filho e dando instrução ao seu filho e você quis se envolver e a pessoa diz assim: olha, a educação dele quem dá sou eu. Já ouviu alguma coisa assim? Eu já experimentei isso. Olha, aqui quem cuida sou eu, então quem educa sou eu. Não é bem assim? Às vezes a gente quer lidar com filhos achando que é nosso, que é propriedade nossa. O Senhor, quando ele diz que os filhos são herança do Senhor, a gente precisa entender que os filhos, eles vão ser a extensão daquilo que a gente foi na terra. E para a gente entender o que a gente foi na terra, para a gente entender o que é que eles vão ser na terra, a gente vai precisar entender o que é que nós estamos sendo na terra. O que é que a gente está sendo na terra, porque de alguma forma nós estamos sendo exemplo para alguém dentro de casa, e eu quero estender isso, eu quero abrir um pouco mais esse leque, para você não achar que o texto se refere exclusivamente a quem está dentro de casa, ainda que o texto diga: pega teu filho, instrui teu filho, senta com ele no seu deitar, no seu levantar, no seu caminhar, mas ensine as escrituras. Quando a Bíblia diz intimarás teu filho, tenha você a responsabilidade de pegar o seu filho e ensinar seu filho. Mas eu repito, eu não quero limitar o projeto de Deus para as gerações vindouras, apenas ou exclusivamente dentro do seu nicho familiar, dentro do seu seio familiar. Porque se tem uma coisa que a gente precisa entender, que essa é a natureza de Deus impressa em nós, é o entendimento do que é paternidade, a paternidade de Deus. O que é que significa a paternidade de Deus? É o exercício paternal que Deus, ele cumpre sobre nós, ele exerce sobre nós, e ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, e como espelho para nós que Ele é, nós replicamos essa paternidade para com outras pessoas. E onde eu quero chegar com isso? Que agora a sua responsabilidade não está somente dentro da sua casa, das quatro paredes da sua casa, onde você olha somente para o seu filho e diz: desse aqui eu cuido. É esse aqui quem eu educo, e não importa o filho do vizinho, não importa o filho da vizinha, não importa o filho do parente, não importa o filho do colega de trabalho, até porque quando Deus estabelece a sua paternidade e replica ela sobre nós, Deus te dá o privilégio
de você exercer a paternidade. Olha, quando a gente fala isso, parece que alguém diz assim: que é isso, você pai de marmanjo? Eu vou ser pai de marmanjo? Ou parece um paradoxo, como é que eu vou ser pai de alguém que é mais velho do que eu? É porque a gente precisa um pouco desmembrar essa coisa, desse entendimento equivocado de que o exercício espiritual da paternidade é sobre alguém que precisa espelhar ou precisa ser semelhante àquilo que você acha que acontece com um pai e um filho convencional no dia a dia da vida. Deus está levantando pessoas, e eu creio que Deus está levantando pessoas para poder instruir outras pessoas. E esse é o melhor sinal, o maior sinal do exercício de paternidade que Deus nos dá, para que a gente possa cuidar de outras vidas. Minimamente uma pessoa, se você disser, mas se for somente uma pessoa, ainda assim é uma responsabilidade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, para que você possa levar o que você tem experimentado desse amor paternal de Deus, você possa levar para alguém. E quando você passa a exercer esse cuidado, você está entendendo qual é a grande missão que Deus colocou sobre os seus ombros. Você prepara gerações dessa forma. Você consegue aperfeiçoar gerações que virão através de uma postura de lisura, de idoneidade, um comportamento polido, um comportamento adequado, conveniente, convergente e convincente de que você realmente é crente em Jesus Cristo. É aí que eu quero falar, e é disso exatamente que eu quero tratar quando a gente está falando de construção de um legado, de deixar um legado, de estabelecer um legado. Porque tudo que a gente fizer, se desligarmos do fato de que nós temos um Pai que nos ama, se eu desligar qualquer coisa da minha vida, da presença de Deus, eu vou estar vivendo uma vida dicotômica. E uma vida dicotômica é o mesmo que alguém que adota uma vida prostituída. Prostituída em que circunstância? Na circunstância de que alguém, ora, se volta para Deus e ora, se volta contra Deus. Porque o próprio Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. E quem não é comigo é contra mim. Nós não temos a opção, além daquela que é de andar diante de Deus, porque qualquer outra coisa que se escolha, que não seja andar diante de Deus, é uma escolha de andar afastado dele, de dar as costas para ele, de rejeitar ele. Então me chama a atenção como nós estamos vivendo um tempo, um momento em que as pessoas estão expressando a sua vida bem-sucedida, a sua vida bem resolvida, através daquilo que elas conseguem mostrar, talvez na forma de fotos, na forma de vídeos. Sabe o que é a sua vida? Olha para dentro de você, veja como é a sua vida. Quem é você? É o momento que a gente não precisa se esconder de ninguém, porque a gente olha para dentro. Não tem ninguém dentro de você senão o Senhor. Senão Deus que sonda o seu coração, que olha para você, conhece a sua natureza. Mas sabe quando a gente às vezes quer se esconder, ou quer esconder as nossas mazelas, fragilidades, limitações dos outros, porque a gente se sentiria envergonhado? Às vezes a gente nem se sente tão envergonhado assim quando nos sujeitamos a Deus, olhar para dentro de nós e ver quem nós somos de fato. Mas vamos entender que até olhando para dentro de nós, temos a oportunidade de aferir aquilo que nós estamos sendo, o que é que a gente está fazendo, sem que a gente possa se expor, sem que a gente esteja exposto. Aliás, a gente pensa que evangelho, que a vida na presença de Deus é para que Deus nos exponha. Não, Deus não quer te expor. Deus não quer te expor, pelo contrário, Ele quer produzir dentro de você um entendimento claro, de tal maneira que você mesmo se exponha e você olhe para Ele, reconheça nele a perfeição. O Senhor é tão perfeito que eu não consigo me esconder nos meus próprios defeitos, nas minhas próprias mazelas. Eu não consigo me esconder. Eu olho para a santidade de Deus, eu olho para a presença de Deus, noto a presença de Deus e digo: Senhor, ó Deus, quanto, Pai, eu preciso ser aperfeiçoado, porque há um gap, há uma diferença tão grande entre aquilo que eu sou e quem o Senhor é. E se em algum momento da vida eu deixar de olhar isso, eu vou perder o meu farol, eu vou perder o meu parâmetro. Ninguém constrói um legado em Deus se perder a sua referência. Aliás, ninguém consegue fazer absolutamente nada fundamentado em alguma coisa que ele não acredite mais. Você só vai conseguir construir alguma coisa se você acredita naquilo que você está fazendo, naquilo que você está construindo. Se você não fizer dessa forma, é porque você agora não acredita mais naquilo e talvez você esteja somente sustentando isso da boca para fora.
E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se alguém somente fala da boca para fora aquilo que não sente mais, é porque o coração já está vazio de Deus há muito tempo. Já está vazio de Deus há muito tempo. Nós olhamos para a nossa vida e vivemos um tempo em que redes sociais, por exemplo, passaram a ser o grande parâmetro, o grande espelho das pessoas. As pessoas copiam formas das pessoas se vestirem, das pessoas cortarem cabelo, das pessoas se tatuarem, muito pelo que elas olham, muito pelo que elas observam em redes sociais. E elas estão enxergando apenas o que quem está demonstrando quer demonstrar. Elas só enxergam aquilo que as pessoas querem mostrar. Rede social é editável de tal maneira que as pessoas não expõem sua vida por completo. Elas expõem o que elas querem expor. Elas colocam o que elas querem mostrar. E você não sabe, se não está do outro lado. Você não sabe o que está acontecendo na vida de alguém que talvez você julgue estar vivendo uma vida abundante, uma vida plena. Uma vida cheia de alegria, cheia de satisfação. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente vive os nossos bastidores, mas a gente valoriza o palco dos outros. Então as pessoas estão mostrando aquilo que elas querem mostrar. E achamos que isso é a expressão de uma vida cheia, de uma vida plena, de uma vida abundante. E de fato o que precisamos viver, de fato o que as pessoas precisam viver é uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de dedicação a Deus. Porque no final de tudo o que vai contar é a sua dedicação na presença de Deus. Volta lá no texto e você vai ver que a Bíblia está dizendo assim, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E eu quero começar nesse versículo trazendo o fundamento. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame com todo o seu poder. Ame com todas as suas forças. Ame com tudo que você pode amar. A primeira coisa que Deus traz como um princípio para que você possa construir um legado, deixar um legado, estabelecer um legado, ensinar outras pessoas, exercer a paternidade sobre alguém, ensinar alguém, instruir alguém, é você ser cheio de Deus a ponto de você amá-lo com todas as suas forças. Ninguém consegue fazer nada trazendo o nome do nosso Deus, sustentando pelo nome do nosso Deus, se não se sente cheio dele. Se não se sente nutrido por ele, se não se sente tomado por ele. Uma certa oportunidade, os discípulos de Jesus começaram a ficar preocupados com um monte de coisas da vida. Você deve se recordar dessa passagem que eles diziam, mas Jesus, como é que vai ser? Não tem mais comida. Jesus, como vai ser? A nossa escolha de vida agora, como é que vai ser? E eu imagino que eles começaram a pensar assim, bom, a minha vida até então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me esforçar, eu tinha que correr atrás do que comer, eu tinha que trabalhar para poder ter dinheiro para me vestir. E aí começavam a pensar a respeito dessas coisas, até que chegaram até Jesus e perguntaram, mas Jesus, e agora como é que vai ser esse negócio? O que nós comeremos? O que nós beberemos? E com o que nós nos vestiremos? Você deve se lembrar dessa passagem de Mateus 6,33, ele arremata no versículo 33, capítulo 6 de Mateus, quando ele diz, mas essas coisas, os gentios, os publicanos, os fariseus, os escribas, a humanidade, todo mundo está atrás disso. Todo mundo quer tudo isso. Israel quer isso, gentios querem isso, publicanos querem isso, fariseus, saduceus, todo mundo, a humanidade toda está querendo todas essas coisas. Mas ele arremata dizendo, mas buscai pelo lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o grande problema disso? É que nós sempre fomos doutrinados a ter as coisas na medida que a gente trabalha, não é assim? Meu pai dizia assim, na casa do mau homem, quem não trabalha não come. Alguém já ouviu essa frase? Na casa do mau homem, que não trabalha, não come. E a gente sempre aprendeu dessa forma. Você precisa fazer alguma coisa para ter direito a alguma coisa. A gente, nessa linha de raciocínio, a gente nunca vai entender a graça. Porque se a graça parte de um favor do qual nós não merecíamos, é difícil entender a graça, porque nós não sabemos usar da graça para com as pessoas.
Nós não sabemos. Nós temos uma mentalidade voltada para a recompensa. O que é que eu ganho se eu fizer isso? A nossa mente é voltada para um jogo chamado jogo de perdas e ganhos. Se eu perder isso, o que é que eu vou ganhar com aquilo? Se eu perder isso, eu vou perder o quê? Se eu perder, eu vou ganhar. Sabe? Pode até parecer estranho você já ter ouvido alguma coisa parecida com quem perde e quem ganha. Mas é bem dessa forma, porque a nossa vida, ela é direcionada exatamente dessa maneira. Você precisa tirar alguma coisa de alguém para você ter, para você em seu favor. Será que alguém precisa perder algo para que você seja recompensado, para que você seja beneficiado? E a gente perde a referência do que é a graça, porque a nossa mentalidade, ela está doutrinada para entender que a gente vive esse jogo de perdas e ganhos. Para alguém ganhar, alguém perde. Para alguém ganhar, alguém perde. Aí Jesus diz, olha, vocês estão agora vivendo um novo tempo, esquece isso. Se desliga disso, o que você precisa agora é focar numa nova prioridade. E essa nova prioridade agora é uma prioridade de relacionamento, de envolvimento com Deus. Veja como a nossa tarefa é difícil. Veja como a responsabilidade é grande para a gente reescrever uma história para a humanidade, onde as pessoas não devem colocar como primeiro plano, como objeto central das suas vidas, olhar para dentro de si mesmo, para o próprio umbigo, para as suas necessidades, mas entender o que Jesus fala em Mateus 6,33, buscar pelo lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha que tão grande desafio nós temos. E nesse versículo 5, o recado de Deus, através dessa instrução da lei, ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Ou seja, se preencha, seja envolvido, seja completamente tomado de um amor tão extraordinário que você não vai conseguir encontrar ou alocar esse amor em outro lugar. Porque você vai entender e vai enxergar que a sua completude e a sua totalidade está em Deus. Talvez algumas pessoas não tenham atingido essa dimensão, a dimensão do eu escolho Deus, eu prefiro Deus. Em detrimento de qualquer outra coisa, eu prefiro Deus. Porque na vida nós estamos colocando na balança. E o fiel da balança é a sua consciência. O fiel da balança é a sua consciência. O lado que vai pesar, aí fica a sua escolha, fica a seu critério. Mas quando você entende que Deus te constituiu para que você seja a expressão da glória dele, você enxerga qual é o seu papel, propósito e responsabilidade. Você começa a se desvincular um pouco do entendimento de que você precisa cuidar da sua vida. Afinal de contas, cada pessoa que entra nessa terra, entra para cuidar de si mesmo. E por isso que a gente tem visto o mundo como está. Porque as pessoas estão olhando para si mesmas. Nós estamos cercados por um monte de ilhas, de milhares de milhões de ilhas. E muitas vezes nos colocamos como partes desse grande conglomerado de ilhas. Mas somos ilhas também, ilhas isoladas. Agora, quando Deus fala da construção de um legado, da estruturação de um legado, a gente começa a ter uma outra postura, porque a gente vai precisar começar a se preocupar com o outro. Assim como Jesus foi para a cruz, porque ele se preocupou com a sua vida, ele se preocupou com a minha. Nós só tivemos direito, ou nós só tivemos a oportunidade, não é direito, porque direito a gente teve nenhum nisso, mas a gente teve a oportunidade, o privilégio da salvação, somente porque Deus amou o mundo de uma forma especial. Por isso que a Bíblia diz, amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira era essa? Era uma forma que não era possível ser explicada, a não ser como aquele quem dá o seu filho. E você começa a ter um pouco de entendimento do que é amor para com o filho. Deus amou o mundo de tal maneira, é uma forma das escrituras dizerem assim, não há possibilidade de você entender como Deus te ama. Como é que Deus me ama? Não tem como. Procura palavras no dicionário, você não vai encontrar. Procura razões para poder mensurar que amor é esse, que tamanho de amor é esse, não tem como. Então a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu só encontrei uma forma de entender que amor é esse. E que amor é esse? É o amor revelado na forma em que um pai dá o seu filho para dizer,
Minha filha me interessa, meu filho me interessa, você interessa a Deus, você interessa a Deus. Você é importante para Deus. Ele te amou dessa forma. E Ele te amou dessa forma para poder replicar sobre você esse amor. E para você, com esse amor, você replicar para outras pessoas. Esse é o exercício de paternidade que Deus estabeleceu para você não olhar só para dentro de casa. Ainda, repito, que o texto chame a atenção de forma muito profunda com o cuidado que o pai e que os pais precisam ter com seus filhos dentro de casa. E eu volto a dizer, num momento em que as telinhas estão tomando os corações das pessoas, as pessoas passam mais tempo nas telinhas, a multiplicidade de telas. Sabe que o grande boom da tecnologia nos nossos dias é o fato de que a televisão não é mais a única exclusiva tela que chega às pessoas. As pessoas precisavam antes terem uma televisão para poder verem alguma coisa, não precisam mais de uma televisão. E se elas tiverem um celular, elas têm a televisão na mão. Se elas tiverem um tablet, elas têm a televisão na mão. E a tecnologia está se aperfeiçoando de tal maneira que as telinhas vão se multiplicar ainda mais. As telinhas, elas vão acontecer ainda mais. E ainda mais a tecnologia vai distanciar muitas pessoas da presença de Deus. E não é um problema da tecnologia, vai ser um problema de como as pessoas a usam. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E alguém pode dizer assim, mas onde é que tem iniquidade? No fato de alguém usar telinha, não é o fato de alguém usar telinha que há iniquidade. Mas num tempo que a Bíblia diz que marcaria o final dos dias, em que a ciência se multiplicaria, o grande problema está na forma como as pessoas se portam, quando tem diante de si tanta possibilidade, são tantas possibilidades, é tanta tecnologia a serviço do homem, tantas facilidades que o homem tem, através da tecnologia, que tudo ficou fácil. E as pessoas começaram a entender que o mais fácil e o mais óbvio é mais interessante. E quando a gente faz menção a uma vida em Deus, que você precisa se esmerar, você precisa se envolver, você precisa se dedicar, você precisa se cuidar, você precisa vigiar, parece que tudo isso soa como algo mais difícil, isso afasta as pessoas da presença de Deus. Deus não te chamou para você se afastar dele. Deus não te chamou para você se afastar dele. A Bíblia diz que desde antes da fundação dos tempos, ele já tinha sonhado com um projeto inequívoco sobre a sua vida. Um projeto impagável sobre a sua vida. Deus estabeleceu você para você realizar o projeto do coração dele. A realização da vontade de Deus, a realização do propósito de Deus. Você vai lembrar na Bíblia quantos homens de Deus que foram bem-sucedidos, homens conhecidos, personagens de valentes na Bíblia, mas que tropeçaram porque não souberam lidar com a responsabilidade da paternidade, de serem propagadores do aprendizado de Deus. Quantas vezes você lê na Bíblia? Lê a história dos reis de Israel. Se você parar para ler somente a história dos reis de Israel, lê o livro de Reis e o livro de Crônicas, você vai ver tantos reis sendo levantados e sendo abatidos. Quantos reis se aproximaram de Deus ou se afastaram de Deus? E o quanto da ambiência interferiu para que eles pudessem decidir a estarem andando perto ou longe de Deus. Aí você vai se lembrar de Isaac, você vai se lembrar de Jacó, homens de Deus. Está falando de patriarcas, mas eles erraram, eles falharam, tiveram seus erros. Você vai se lembrar de Eli, juiz sobre Israel, mas falhou, e é um exemplo crasso do que é não instruir os seus filhos da maneira correta. Você vai se lembrar dos filhos de Arão, você vai se lembrar dos tropeços dos filhos de Arão, homens de Deus, que falharam na condução, na instrução dos seus filhos, e que ainda que a Bíblia não discorra a respeito, nos leva a essa reflexão. Você vai se lembrar de Davi, lembra de Davi? Davi tropeça diante de Deus. Olha que quando o Senhor, ele manda o profeta Natã até Davi, depois de Davi ter adulterado e ter produzido todo aquele esquema que culminaria
na morte, no assassinato de um dos seus homens de confiança do exército, Deus manda o profeta Natã falar com Davi. E quando Natã vai falar com Davi, Natã vai contando uma história. E diz assim: ô rei, te contar um negócio. Aconteceu o seguinte, a história é essa. Tinha um homem que era muito rico, e tinha muitas ovelhas e tinha muitas vacas. E tinha um homem nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugarejo, tinha um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha, e era a ovelha que comia da comida dele, bebia da bebida dele, era a única ovelhinha, e a Bíblia diz que esse homem cuidava dessa ovelhinha como se fosse uma filha, dormia dentro da própria casa daquele homem, um homem pobre, e o profeta Natã está falando: Davi, rei Davi, a história é essa. Mas sabe o que acontece? Aparece um viajante, e esse viajante tem fome, tem que dar comida para esse viajante. E o que é que acontece, rei? É que o homem rico, que tinha muitas vacas, ovelhas, ele pega a única ovelha daquele homem pobre, abate aquela vaca, e dá, aquela ovelha, e dá de comer aquele homem. E diz a Bíblia que Davi fica enfurecido com isso, e diz assim: quem é esse tal homem que merece morrer? E mais do que merecer morrer, ele tem que ser penalizado 4 vezes mais, quadruplicadamente. E o profeta Natã diz: pois é, rei Davi, esse homem é você. Esse homem é você. E da parte de Deus, o profeta Natã diz: o Senhor te deu o trono de Israel, te livrou do seu senhor Saul, te deu as mulheres do seu senhor, te deu Israel, te deu Judá. Você começa a ler isso e você fica impactado, perplexo, porque você vê o cuidado de Deus, como Deus cuidou de Davi. E por causa disso, Davi, não se apartará a espada da tua casa. Você se lembra dos filhos de Davi que morreram pela espada? Aminon, por ter violentado a própria irmã, assassinado pelo irmão Absalão. Absalão se levanta contra o seu pai, morre em combate com o exército do seu pai. Depois tem Adonias, lembra de Adonias? Adonias queria o trono porque ele era mais velho que Salomão. Salomão é quem herda o trono, é quem fica com o trono, se levanta contra Salomão. E Salomão é quem manda matar Adonias. Estou falando de 3, hein? Está faltando 1. Qual foi o outro filho que para ele foi uma dor terrível? E para ele foi como se uma espada o traspassasse. O filho que ele teve com Batseba. Aquele homem precisa ser penalizado quadruplicadamente. Enredaste-te pela palavra da sua boca. Você ficou preso pela palavra da sua boca. A sentença veio do próprio Davi, que reconheceu ali o que havia de errado em um homem tomar para si a ovelha do outro e ter cometido tal penalidade, tal desatino. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente reconhece e vê Davi como um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, como um homem temente a Deus, mas um homem que também teve seus tropeços. Alguém que perdeu a referência, em algum momento da vida perdeu a referência, e o resplendor da glória de Deus deixou de ser o seu principal parâmetro, o seu maior parâmetro de vida. Deus se estabelece como a nossa referência. Eu não preciso buscar em absolutamente lugar nenhum referência para que eu possa viver. Eu tenho meu Pai. Diga você assim: eu tenho meu Pai. Se você disser assim: pai, me dá uma instrução, como que eu devo fazer para tal situação? Ele vai ter uma instrução para você. Pai, me dá uma direção, como é que eu devo me portar diante de tal fato? Ele vai te dar uma direção, porque é natural de um pai cuidar do seu filho. E ele faz isso não é só para você se sentir abraçado, acolhido, afagado. Ele faz isso para te ensinar. Nosso relacionamento com Deus não é só para o nosso deleite, não é só para a gente usufruir, para a gente aproveitar, mas é para a gente aprender. Olhe para Deus com a oportunidade de quem pode estar diante de um grande professor. Deus te faz um grande aprendiz dele, que é o grande professor da sua vida, para você saber expressar esse amor para com alguém que está perto de você.
Daí você vai deixar de olhar um pouco menos para dentro de casa ou achar que sua responsabilidade acabou porque está só dentro de casa. E eu repito, o texto fala muito a respeito de você olhar para dentro de casa, porque a Bíblia diz assim, pega teu filho, instrui teu filho, intima teu filho, intimarás teu filho. O texto que fala assim, intimarás, é a mesma coisa de dizer assim, pegue ele, mesmo que ele tenha 1000 desculpas para não estar, pegue ele, a responsabilidade é sua. Talvez você já faça alguém dizer assim, eu até chamo, mas ele nunca vem. E a gente quer atribuir a responsabilidade para o filho. Entenda uma coisa, a responsabilidade maior está sobre você. Aliás, sempre foi assim, a responsabilidade dos mais velhos sempre esteve acima da responsabilidade dos mais novos. Então saiba que a responsabilidade é sua. A missão é sua. Pega teu filho, a instrução de Deus na lei de Moisés, de Deuteronômio 5 em diante, ou 6, versículo 5 em diante, depois de você amar seu Deus, você ama a Deus tanto, você ama tanto Deus, que agora você está com essa palavra no seu coração de tal forma, você não consegue mais conter dentro de si. Então pega seu filho agora, senta com ele, e a instrução de Deus é, pega teu filho, senta com ele, levanta com ele, come com ele, deita com ele, levanta com ele, sai com ele, vai passear com ele, mas traz a responsabilidade de um pai sobre seu filho. É para que a gente entenda que não basta somente colocar comida dentro de casa, pagar uma boa escola, garantir a saúde, dar segurança, não é somente isso. Eu diria que essa é a sua obrigação diante dos homens, é moral, isso pelo menos é moral, isso pelo menos é ético, dentro da postura comportamental de um pai com relação aos seus filhos. Só que é mais do que isso, não é só para você ser moral ou ser ético, é para você ser responsável, diante de Deus você ser responsável. E a responsabilidade diante de Deus é o cuidado que você vai ter com a vida espiritual do seu filho, ou do seu filho espiritual. Porque Deus coloca alguém aos seus cuidados. Se tem alguém aos seus cuidados, é porque esse alguém, se não estivesse debaixo dos seus cuidados, estaria vulnerável. E qualquer pessoa vulnerável está sensível aos problemas que podem acontecer. Imagina você, alguém que está vulnerável, precisa da assistência, do apoio, precisa do aparato e do suporte que você tem, a ponto de você ser posto como alguém para cuidar daquela vida, cuidar daquela pessoa. Por que dentro da cronologia das coisas, os pais são mais velhos que os filhos? Por quê? Porque dentro de uma lógica natural, isso é óbvio, é claro, isso é óbvio. Mas é algo óbvio que nos remete a uma reflexão importante. É porque os mais velhos estão mais preparados para cuidar dos mais novos, ou aqueles que estão mais robustos estão mais preparados para cuidar daqueles que estão mais vulneráveis. Então, dentro da lógica natural da criação, os pais estão numa condição biológica tal, até porque é depois de uma certa idade que homem e mulher conseguem, na concepção, conseguem gerar um filho. Não é de qualquer jeito, nem em qualquer tempo, nem em qualquer hora. Tem um momento para isso. Se estabelece então o tempo adequado, porque a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem um momento, e naquele momento os pais serão sobremaneira mais velhos ou bem mais velhos do que os seus filhos, para que possam instruí-lo, para que possam dar assistência, para que possam dar o amparo, o aparato. E não é somente, repito, não é somente colocar a comida dentro de casa, não é somente garantir uma escola para a criança estudar. É chamar essa criança, é puxar essa criança e hoje a gente vai orar junto. Hoje a gente vai falar das Escrituras, hoje a gente vai ler a Bíblia, hoje a gente vai entender o que é que Deus quer nos ensinar. Por isso a Bíblia fala a respeito de eu te ordeno hoje, faça isso, intimarás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Você tem em Deus uma referência. Deus coloca sobre você a identidade dele, ele espelha em você. Você sabe uma coisa que é interessante quando a gente fala de espelho? Porque quando a gente fala de espelho, a gente fala efetivamente de referência. Você vai na frente do espelho e você vê o que o espelho está mostrando. É assim ou não é? É ou não é?
Às vezes você vai na frente do espelho e você não está gostando de alguma coisa. Tem ou não tem? É ou não? Aí você fica assim, não gostei. Mas grava uma coisa, o espelho só mostra o que ele está vendo. A culpa não é do espelho. A culpa não é do espelho. Sabe onde que eu quero chegar com isso? É que assim, espelho não precisa falar. Espelho só precisa mostrar. Espelho não precisa dizer para você, olha ali o pneuzinho. Olha, ali está assim, assim. Não, o espelho, ele só revela. O que o espelho faz é revelar. A nossa relação com Deus é como de um espelho para conosco. Se olha para dentro de você e você observa o espelho e você vê o quanto você está parecido ou o quanto você diverge da aparência de Deus. Entenda Deus como um espelho para você, e quando você se vê, você olha nele, você se enxerga ou você não se vê nele. Você se enxerga nele ou você não se vê nele. Você só precisa, para o parâmetro, para referência, você só precisa saber que ele está revelando alguma coisa. Ele está dizendo alguma coisa. A Bíblia mostra com clareza, com evidências, que nós não precisamos de absolutamente mais nada para a gente atravessar essa jornada de vida, senão olhar no Senhor e depender de Deus para tudo. Absolutamente nada. E eu quero contrariar e divergir qualquer pessoa que pense que a sua vida ela tem somente Deus como acessório, que cada um precisa buscar os seus próprios interesses. Não é dessa forma. A Bíblia não nos recomenda e não nos ensina dessa forma, pelo contrário. Ela faz menção à responsabilidade de andarmos na presença de Deus, entendendo que dele vem tudo que a gente precisa. E nós precisamos de Deus para todas as coisas. Absolutamente tudo que a gente precisa, a gente encontra em Deus. A gente encontra em Deus. Significa dizer que se Deus para nós é a referência, é o parâmetro para a gente saber o quanto Ele é essencial para nós, para a nossa vida, imagina o quanto você é essencial para a vida de alguém, o quanto você é importante na vida de alguém. E o fato de você ser importante na vida de alguém não é tirar o lugar de Deus da vida dessa pessoa, não é isso. Pelo contrário, é que através de você estabelece a ponte, a conexão que a pessoa precisa ter com Deus, exatamente através da sua vida, exatamente através daquilo que você é. Você espelha a glória de Deus, você enxerga quem é Deus, tem Deus como seu parâmetro, e você espelha, você reflete a glória de Deus. E quando você se porta dessa maneira, você começa a construir uma direção que diverge daquilo que a gente tem vivido nos tempos de hoje. E a decisão ela vai precisar acontecer, porque a gente vai precisar criar ou a gente não vai conseguir criar a direção e o entendimento que as pessoas vão precisar ter daqui para frente. O cuidado que você vai ter com a criança, quando você traz uma criança, quando você senta com a criança, quando você ministra sobre uma criança, é a responsabilidade aceita para que você possa instruir alguém a andar naquilo que você acredita. A construção da fé de alguém, ela parte de uma referência, ela parte da premissa de que há um exemplo a ser seguido. Há alguém que já fez isso, alguém já andou nesse caminho e deu certo. Sabe qual é a minha maior preocupação? É quando eu vejo, às vezes, a postura de crente que meio que está bem, ora está meio mal, ora está bem com Deus, ora está efetivo, está atuante, ora está envolvido, ora não está, porque a gente vai estar passando alguma informação, a gente vai comunicar alguma coisa para as pessoas. Aquela história do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, eu preciso dizer que não cola. Não cola, as pessoas não vão fazer porque você está mandando elas fazerem. Elas só vão fazer se elas verem que realmente aquilo dá certo, que aquilo funciona, que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Ninguém vai fazer nada por imposição e ninguém vai entender nada por osmose, sabe como é? Você vai precisar ser exemplo para alguém dizer assim, eu aprendi isso com fulano de tal, um homem de Deus. Eu aprendi isso dessa forma, porque dessa maneira é a maneira conveniente de um crente se portar. E você vai exercer a responsabilidade com louvor,
daquilo que Deus te fez para ser, para ensinar alguém a andar no mesmo caminho que você andou, e você acreditou de tal forma que passou a ser um espelho, passou a ser um professor, uma referência para alguém. Imagina isso dentro da sua casa, na realidade da sua casa. Cuidado de pai não é somente no puxar a orelha, não é no chamar, no eixo, é sentar para ler as Escrituras, é para encher de vocabulário de Deus, de amor de Deus. E eu repito, quando a gente meio que se apega aos dialetos de cada recorte do tempo, porque tem gíria para cada fase do tempo, da história, não tem? Tem maneira como as pessoas falam, o jeito como as pessoas falam. O que é bem trivial da comunicação das pessoas, porque elas pegaram o jeito de falar, passou a ser a moda. Passou a ser a moda. E esse entendimento de que a moda é que prevalece, é que começa a doutrinar as pessoas, começa a instruir as pessoas. É porque talvez a moda ainda não esteja sendo o evangelho. Talvez não esteja sendo o evangelho. Aliás, você sabe qual é o conceito desse nome moda? Já ouviu falar de moda? Já ouviu em alguma outra situação, circunstância? Moda é um termo da estatística. Moda significa aquele dado que mais se repete. O que mais se repete chama de moda. Se você pegar alguma coisa e com vários dados, juntar esses dados, tá? Moda é aquele dado que mais acontece. Se você começar a pegar aqui cores, pega um monte de lápis de cor, vai começar a aparecer um monte de lápis de cor. E vai aparecer um monte de vermelho, um monte de amarelo, um monte de verde, um monte de azul. Mas imagine que tem mais azul do que qualquer outra coisa. Azul é a moda. Porque é o que tem mais frequência, é o que mais aparece. E é exatamente esse conceito estatístico e o nosso conceito usual de moda que faz com que a gente pense a respeito da Bíblia ser a moda. Das pessoas começarem a ver com tanta frequência que alguém está lendo a Bíblia, que alguém está ensinando a Bíblia, que alguém está fazendo menção das Escrituras, que alguém está ensinando da palavra de Deus. Isso é o que tem que prevalecer. E essa é a responsabilidade que você tem. Agora, como fazer isso se de repente você não consegue usufruir sequer de tempo de qualidade? Quer deixar um legado? Quer construir um legado? Vai precisar de tempo com qualidade. Diga, tempo com qualidade é o que eu preciso. Porque tempo a gente vai achar. Você tem tempo? Não tem tempo. Não é assim? Está com tempo, irmão? Quem está com tempo? Aí levanta a mão aí. Está com tempo? Amém, amém, glória a Deus. Já chama para ajudar na obra aqui e tal. Mas é para a gente entender que não basta só ter tempo, a gente precisa ter tempo com qualidade. Tempo com qualidade. Porque imagina, do que adiantaria você puxar a sua criança, seu filho e dizer assim, bora ler aqui a Bíblia, e a gente vai ler o quê? Vai ler alguma coisa aqui, abre aqui. E amanhã faz o quê? Abre outra coisa lá. Abre lá no meio, vê onde é que vai dar. Se é no meio, vai dar no livro dos Salmos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tempo com qualidade. O quanto de tempo você tem para investir na vida do seu filho. Na vida do seu filho. E chamar ele e dizer assim, olha, vamos aprender aqui. Ou do seu filho espiritual. Sobre a vida de alguém que você possa dizer assim, olha, deixa eu te ensinar um pouco daquilo que eu tenho aprendido do Evangelho. Olha, eu quero orar por sua vida, mas não é orar por sua vida para que você tenha alguma coisa como um pacote, alguma coisa que você tenha adquirido. Aliás, é o que mais eu conversava essa semana em casa e dizia isso, como as pessoas estão buscando um evangelho de prateleira de supermercado. Onde as pessoas possam ir para a igreja para terem alguma coisa que elas querem, que elas desejam ter, mas depois que tudo estiver resolvido, não precisa mais ir para a igreja, já está resolvido mesmo. Como se esse fosse o fundamento do relacionamento com Deus, porque não é. O fundamento do relacionamento com Deus é a intimidade. É a aproximação, é a comunhão, é a contínua convivência. Eu entro na presença de Deus para pedir alguma coisa? Não, eu entro na presença de Deus para dizer, Pai, eu estou aqui, estou te ouvindo, fala que teu servo te ouve.
Senhor, fala o que o Senhor quiser falar, corrige, alegra o coração, pesa a mão, seja conforme a tua vontade. Mas você dá a Deus a condição dele exercer a sua paternidade sobre a sua vida. Assim Deus faz, assim Deus estabelece, e para isso a gente precisa ter essa qualidade de tempo, a gente precisa alimentar a qualidade de tempo. Qualidade de tempo. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, falando dos filhos de Jó, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó. O tempo com qualidade era ter momentos de oração, momentos de intimidade, de comunhão, e dizer assim: eu preciso ensinar o meu filho no caminho que ele tem que andar, preciso construir esse legado, eu preciso pavimentar esse caminho. Sabe o que é legal? Assim, e eu vejo a questão do exemplo com tanta ênfase, é assim: você começa a fazer alguma coisa, por repetição, você repete, você faz, em algum momento quando você não fizer, os seus filhos vão fazer. Imagina você sentando à mesa e orando em cada refeição, e você tem ensinado, você ensina isso para os seus filhos. No momento que você não estiver na mesa, por alguma razão você não estiver presente, o seu filho vai fazer. O seu filho vai fazer. Sabe o que é isso? Isso é legado. Isso é legado, porque herança a gente deixa para o outro, mas legado a gente deixa no outro. Legado a gente deixa no outro. É o que você traz como aprendizado, é o que você oferece como aprendizado. Essa é a maior prova de amor que você pode dar a alguém a quem Deus deu a responsabilidade de você cuidar. É do tempo com qualidade de tempo. Tempo com qualidade de tempo. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor, é a recompensa que o próprio Deus nos dá. Seus filhos de dentro de casa, seus filhos de fora de casa, seus filhos de oração, seus filhos de clamor, seus filhos de súplica, seus filhos de apresentar diante de Deus, de você chorar e gemer por eles diante de Deus. É assim que você vai construir uma história como um legado, construir um rito, uma doutrina permanente de vida, um comportamento, um estilo de vida sobre alguém que vai enxergar em você exemplo, Então cuida da vida espiritual dos seus filhos, exerce a paternidade que Deus constituiu sobre você. Exerce a paternidade que Deus constituiu sobre você. Deus levanta pessoas que estejam próximas de você para que você possa orar por elas, para que você possa aprender com elas, para que você possa ministrar sobre elas, para que através daquilo que você tem aprendido de Deus, você possa também ensinar a elas. É a responsabilidade que Deus constituiu sobre você. No exercício dessa paternidade, no exercício desse cuidado e atenção para com essa vida. Repito lá Deuteronômio 6, versículos de 5 em diante, mas fazendo menção ao versículo 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, intimarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Quem é a pessoa que está debaixo de suas orações hoje? Quem é que está debaixo de suas orações hoje? Quem é a pessoa, quem são as pessoas por quem você está orando, por quem você está clamando? Quem são essas pessoas? Ou de repente você vai dizer, mas eu estou fazendo isso dentro de casa. E dentro de casa, repito, é muito bom e é importante. O texto de Deuteronômio fala de forma profunda a respeito das coisas dentro de casa. Eu não quero fazer menção somente ao que está dentro de casa. Quero fazer menção à sua missão e responsabilidade de ser ponte de conexão de pessoas com Deus, com o Pai.
Por quem você está orando hoje? Por quem que você está orando hoje? Por quem eu vou fazer diferente, mas por quem você pode orar a partir de hoje? Por quem? Quem é a pessoa por quem você vai estar orando e vai estar espiritualmente lutando hoje, quem sabe hoje ou a partir de hoje? Ou quem sabe por um período de tempo? Quem é essa pessoa? Desde o princípio. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir.